vou compartilhar minha tela. Peço que desliguem, por favor, o microfone de vocês, para que a gente não tenha tanta interferência, tá certo? E aí, primeiramente, vocês já me conhecem, né? Eu sou professora Eliette, daqui de João Pessoa. E qual é o objetivo dessa jornada? Não é? É dar continuidade a esse processo mesmo que a UEPB já vem fazendo a partir da Prograde, né, de apresentar a educadores possibilidades de uso das tecnologias do Google, entre elas, para aumentar a eficiência, a inovação, a personalização do ensino. Então, é claro e evidente que num curso como este, em 3 momentos de videoconferência, seria muito pouco tempo para que a gente pudesse fazer uma apresentação mais minuciosa. Então, por conta disso, eu criei a sala de aula, não é, do curso, porque lá, tudo que a gente vai falar aqui, vai ter um tutorial lá, para que vocês possam acompanhar em casa, com o seu tempo de estudo, com o seu tempo de trabalho. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, não vou demorar muito nessa parte, por conta do tempo mesmo. Sim. Tudo ok? Agora sim. Ok. Ótimo. Então, como isso aqui eu já estava falando dos objetivos, então, com relação ao conteúdo, como é que eu organizei esse curso? Em 3 momentos, né? Nós faríamos 3 módulos. O módulo de hoje, que é apresentar as ferramentas de como utilizar o Google na sala de aula, como compartilhar, criar documentos online, também de uma forma que nós possamos incentivar, né, o uso de outras ferramentas, né, como edição de texto, que nós temos lá pela própria edição do Google, né, documentos, planilhas, apresentações. Podemos, inclusive, fazer vídeos com voz, imagem, com as apresentações do PowerPoint, né? Formulário de pesquisas que nós podemos fazer para as nossas pesquisas, mas também para outras situações. A criação de videoaulas, nesse momento aqui, eu vou disponibilizar para vocês, que no caso é a aula de amanhã, nesse segundo momento, como usar o Screencastify, que é uma ferramenta para que você possa formar vídeos a partir só da tela do seu computador, não é? Gravando o áudio, depois você pode recortar, você pode colocar algum outro vídeo no meio e assim por diante. Licença, Eliette. Também... Oi? Tem como me repetir, por favor, a sobrinha da Dona Nadir, o nome do aplicativo? Do programa? Screencastify. Eu vou mostrar na sala, tá certo? Okay. Tudo isso eu vou mostrar para você. Eu não liberei ainda lá na sala, que é uma das ferramentas, vai entrar amanhã, mas pode ser que até hoje eu já possa liberar, porque alguns já queiram ir mexer, ver como é, então já é uma oportunidade. Também uma curiosidade a respeito de como a gente planeja, grava as edições. Nós não estamos trabalhando num estúdio, não é? Nós estamos nas nossas casas, nós não temos um equipamento adequado. Então, algumas dicas de como a gente pode organizar esse material de forma que ele possa estar disponível e evite tanto ruído, interferência, né? Aqui hoje mesmo, por exemplo, eu pedi ao pessoal, olha, pelo amor de Deus, fiquem com a cachorra para que ela não atrapalhe o momento da transmissão. E, por fim, aí eu vou, que será no 3º dia, elencar, não é, uma experiência, não é, sugestões de ferramentas. Há várias ferramentas, então, tudo que a gente estiver falando nesses encontros, eu vou colocar lá para vocês na sala. Algumas coisas eu já coloquei, né, abertos para que vocês pudessem ter acesso, outras não. Outras eu deixei justamente para que vocês pudessem só ir
recebendo esse material à medida que nós formos vendo o curso, as etapas do curso. Por fim, como sugestão, para que a gente treine, porque eu digo assim, olha, é como aprender a dirigir, a gente só aprende a dirigir dirigindo. Aí você já aprendeu a dirigir, ótimo, aí agora vem um carro automático, você tem que aprender a reaprender a dirigir a partir do carro automático. A mesma coisa é com a tecnologia. O que a gente sabe hoje, amanhã já vem um aprofundamento, uma nova ferramenta dentro da própria ferramenta, né? Inclusive no Google Sala de Aula, nós temos, por exemplo, agora em fevereiro, começou a rubrica, que não existia antes. Então, mas eu já trabalhei, o que é essa rubrica? Então, eles vão aperfeiçoando. Então, eu sugiro, por isso que eu coloquei lá avaliações, não é o interesse, não é para dar nota a ninguém, mas o interesse aqui é que você faça, treine, você exercite. E depois, justamente esse feedback que nós possamos fazer na sala de aula, mostrando o que vocês fizeram, como vocês fizeram e como vocês organizaram o material de vocês, ok? Então, voltando aqui, tem algumas pessoas pedindo para entrar, pronto. Deixa eu aceitar aqui essas pessoas. Mais uma vez, outra pessoa está compartilhando a tela dela, e a gente tem que saber que tem um link aqui a apresentar agora, não pode ser colocado. Só a professora Eliette. Isso é bom porque quem já está acostumado a utilizar vai orientando os colegas. E amanhã eu vou pedir ao pessoal que eu não vou permitir o acesso após um certo horário, porque se eu não vou fazer outra coisa, a não ser ficar permitindo, né? Então, eu vou entrar mais cedo para que a gente possa fazer essa acessibilidade com antecedência. Pois bem, não é? Agora eu quero a prática mesmo. Estão se vendo aí? Bem, eu quero que vocês visualizem a tela do meu computador, tá certo? É isso que eu quero, é isso que importa nesse momento, porque eu quero mostrar na prática. Então, o como entrar, vocês viram pelo tutorial que eu encaminhei, a maneira de como vocês podiam ter acesso, não é, à sala, enviando o código. Aquele tutorial eu deixei no Word, porque para os seus alunos, alguns vão ter dificuldade, então ali é o passo a passo de como eles vão ter acesso e você libera o código. Então, chegando na sala de aula, não é? Deixa eu fechar aqui. Olha, vamos para aqui, as minhas turmas. Antes de falar das turmas, eu gostaria de fazer uma observação que hoje aconteceu com a professora Lúcia Serafim, e eu expliquei a ela o que é que acontece. Quando você tem 2 e-mails, né, um Gmail pessoal, e depois você vai e faz o G Suite, aquilo que você tinha já de salas no e-mail anterior, você não pode compartilhar de imediatamente para essa sala do G Suite, ou seja, aproveitar as extensões do que você já fez. Você precisa criar as salas nesse drive, tá certo? Então, aqui eu tenho outras salas, só para que vocês vejam, por exemplo, aqui, essas salas aqui são do meu e-mail pessoal, tá certo? Então, eu tenho de outras, a da jornada passada, pedagogia da alteridade, ateliê, as minhas disciplinas lá do curso. E aqui, vocês vão perceber as do G Suite, tá certo? Então, às vezes, você vai olhar, nossa, e sumiram minhas salas? Não, você tem que observar aqui, olha, se a conta que você está é a conta do G Suite, ou é a sua outra conta, como aqui no meu caso, olha, eu tenho outra conta. Então, esta sala de aula que eu estava mostrando aqui é da conta pessoal. Essas daqui são do G Suite, que é recente para nós agora. O que é bom, você já sabe do G Suite, a Prograde já divulgou sobre isso, é que você vai ter acesso, mais armazenamento, quase não sai, de dados,
e praticamente são as mesmas ferramentas, mas se você for fazer na outra, vai aparecer, você tem licença para isso, é como se você estivesse fazendo algo ilegal, a não ser que você pagasse a licença. Então, ao entrar na sala, ao criar a sala, vamos primeiro criar, né? Vamos falar de turmas, ó, estou lá em turmas, eu quero criar uma sala, eu venho aqui no mais, certo? E aí, olha, participar da sala é o que nós já fizemos para entrar. Criar a turma, então você vai criar, você vai dar um título à sua turma. Eu coloquei o título e coloquei o assunto, coloquei jornada aqui, e aqui eu coloquei o assunto, que foi o nome do curso, tá certo? Você tem opções, quem trabalha e tem, por exemplo, uma turma, no meu caso, eu tenho prática de leitura e produção de texto manhã e noite. Se você quiser fazer separado, então aqui você vai criar uma turma para amanhã, uma turma para a noite. Eu, particularmente, fiz uma turma só, porque eu acho interessante a interação. Então, eu deixei a turma P1, prática de leitura manhã e noite, tudo junto. Quando a gente cria aqui, né, preenche esses dados, né, então você criou a sala, vai aparecer isso aqui que a gente viu, né, você vai ser logado para isso. Quando chega nessa parte aqui do mural, você pode selecionar o tema que você quiser para colocar, né? Então, tem temas gerais, tem temas de arte, tem temas que o próprio Google já disponibiliza para você aqui, para que você possa colocar e dentro do que é o seu interesse. No meu caso, eu não quis colocar nenhum tema da galeria. Eu peguei a própria foto, não é, da jornada e coloquei fazer o upload da foto para colocar aqui, tá certo? Vai ficar disponível para você aqui na frente, ó, o código da turma, que é esse código que você vai entregar ao seu aluno. Então, olha aqui, ó, se eu clicar aqui, vai aparecer o código para mim. Você copia para enviar para os seus alunos, que é uma possibilidade. Ou então, você pode cadastrar todos os seus alunos. Só que aí, como aconteceu agora no curso, alguns fizeram a inscrição, mas não era Gmail. Então, como é que eu podia cadastrar uma pessoa que não tinha um Gmail? Então, não havia como. Então, eu acho mais fácil disponibilizar o código e orientar. Você tem que ter um Gmail. Se é aluno da universidade, ele pode, inclusive, fazer o Gmail do G Suite institucional, fica até mais fácil. Também vai aparecer aqui, ó, o link para videoconferências, né? Como algumas pessoas estavam com dúvida, eu deixei ocultado isso para vocês, ó, só está aparecendo agora para mim, porque um aluno perguntou, professora, tem outro link lá na sala? Não, esse link aqui, ele estava apenas para que soubesse, então eu ocultei. Como é que você faz isso? Como é que você oculta? Aqui, ó, nessa parte onde tem configuração, né, você tem todo, olha, o que eu tinha colocado, jornada, descrição, o código da turma, o mural. Aí aqui no Meet, visível para alunos, eu tirei essa possibilidade. Se eu colocar para cá, fica aparecendo. Se eu colocar para cá, né, eu tirei a visibilidade. Também aqui você vai ter um resultado das notas quando você colocar, caso você queira deixar essa parte também para você, para ter acesso. Aqui, deixa eu salvar aqui. Bem, voltando agora à tela principal. Aqui nós temos o menu, não é? O menu de como é a sala. Eu diria que é muito fácil e ilustrativo. Essa primeira parte é o menu chamado mural. E para que é que ele serve? Para que você se comunique com os alunos e eles também possam se comunicar com você. Caso você queira deixar aberto para que eles também interajam. Eu gosto de deixar aberto porque eu acho que qual é a ideia? É fazer a distância ser menos distante, né? Mais presente. Né? Estamos distante.
fisicamente, mas estamos mais presentes a partir da relação. Então, esse momento aqui, no mural, você pode compartilhar o que você quiser, informação, e os alunos, como eu deixei, também podem compartilhar, colocar, e todo mundo pode responder, é como se fosse um fórum. Inclusive, teve um dos colegas, né, em outro momento, ele me disse, professora, eu fiz o fórum aqui, eu não fiz lá em atividades não, eu fiz aqui. Há problema? Não. Se o professor acha que aí é um lugar bom para estabelecer o diálogo, levantar proposições, também fica à vontade. A sala é sua. Quem vai moldar a sala é você. Depois, vamos agora propriamente para a sala de aula, né, onde nós vamos organizar o que vamos fazer. Então, o item do início de tudo é aqui, criar. O que é que a gente pode criar? Eu posso criar atividade, que é isso que eu vou comentar com vocês. Essa atividade pode ter chave de correção, que é o que nós chamamos aí no Google de rubrica. Também eu posso fazer a atividade com teste. Eu gosto demais desse tipo de atividade, principalmente quando é de múltipla escolha. Por quê? Porque eu planejo, coloco a atividade e já deixo programada como forma de exercício para que os alunos façam. Mas também poderia ser uma atividade programada com um teste, com questões de múltipla escolha ou não. Poderia ser questões subjetivas. Neste caso, você já vai ter que mudar na configuração do resultado da nota, porque você não vai querer, você vai ter que corrigir a subjetiva, tá certo? A pergunta se trata realmente do quiz. Você lança uma pergunta e aí os alunos vão responder aquela pergunta, né? Eu vou aqui só fazer para que vocês vejam como seria a pergunta. Bem, esse tipo de pergunta que você faz a pergunta aqui você pode colocar uma instrução sobre o tipo de pergunta que você está fazendo. E aqui você poderia dizer, olha, é uma resposta curta, é múltipla escolha? Bem, eu prefiro deixar a pergunta curta, porque eu quero ouvir fazer uma sondagem mais para entender como o aluno está pensando. Mas, às vezes, você quer fazer uma pergunta rápida, né, para que ele faça apenas uma interação, entendi, não entendi, o que é que eu estou achando, o que é que eu estou pensando. Então, você pode fazer a pergunta de múltipla escolha. Também, nessa mesma pergunta, você pode adicionar. Então, todas as outras ferramentas vai ter aqui, adicionar. O que é esse adicionar? Eu poderia colocar um link aqui na descrição, eu diria, olha, veja o texto tal no link para que você possa responder as questões. Então, eu poderia compartilhar o link, você colocar aqui o link, tá vendo? Digita o link e o link vai direto para cá. Também, eu poderia colocar um arquivo, que esse arquivo poderia ser direto do seu computador. Olha, se eu colocar para cá, vai pedir selecione o arquivo. Então, vai abrir lá nas minhas pastas ou onde eu tenho colocado para fazer esse upload. Aqui também, se é um vídeo, você quer colocar do YouTube, você pode puxar direto do YouTube e também do seu Google Drive. O Google Drive é muito interessante, como vocês já sabem, já devem utilizar, porque ele vai ficar nas nuvens, então você não corre o risco de estar perdendo esse material. E pelo G Suite, você tem esse espaço maior garantido. Observem aqui nessa estrutura muito simples, aqui, olha, para quem está na minha turma, jornada, aqui eu deixei para todos os alunos. Eu posso dizer, se for avaliativo, eu posso colocar os pontos que eu quiser. Eu posso definir a data de entrega aqui, ó. Eu posso colocar uma data, né, escolher a data,
E posso, inclusive, colocar o horário que é para entregar. Olha, eu até comentei na outra jornada que eu fui salva por conta de uma atividade assim. A aluna disse que tinha entregue, nós fechamos os diários de classes, encaminhamos para a coordenação e ela disse, a professora não corrigiu meu trabalho. E depois, por esse registro, como eu recebi por aqui, né, atividade, tinha lá, atividade enviada fora do prazo, e vinha dizendo qual foi a atividade. Então, acaba por ser também bom para que os alunos aprendam que há limite. Nesse momento de pandemia, eu deixei isso aqui aberto, sem data de entrega. Por quê? Porque nem todos os alunos têm internet em casa, nem todos os alunos têm acesso à internet. Então, levando isso em consideração, eu deixei sem a data. Aqui o tópico você vai criar para organizar a sua sala. Vocês, quem já entrou lá na sala, viu que eu organizei a sala por sessões. E esses tópicos eu vou dizer, isso aqui é uma avaliação, então eu vou colocar aqui em atividades avaliativas. Não, essa pergunta aqui, ela faz parte das sugestões de ferramentas, então eu vou colocar na parte de sugestões, e assim por diante. Os alunos podem responder um aos outros, se você quiser, sim. Os alunos podem editar a resposta, se você quiser, sim. Eu, particularmente, não gosto de editar a resposta depois. Então, nessa modalidade do criar, você tem a pergunta, você tem aqui o teste, que nós vamos hoje trabalhar um pouco com isso aqui, que eu gostaria de mostrar isso mais, como fazer o teste. O material é um repositório apenas para que os alunos possam ter acesso ao material que você fez. Quando a gente manda por e-mail, o que acontece? É o grupo da sala, alguém vai lá, mexe, apaga, é o grupo da sala, são vários professores, então acaba misturando. Aqui não, o aluno tem o material, ele não tem como retirar esse material. O material, quem só pode mexer é o próprio professor. E reutilizar postagem, às vezes é uma postagem. Por exemplo, eu quero pegar uma postagem, vamos pensar aqui. Eu quero ver uma postagem dessa sala aqui, certo? Só para mostrar a vocês. Eu quero aproveitar essa biblioteca virtual. Ou então, deixa eu pegar outra coisa menor. Aqui, resumo. Eu quero reutilizar isso aqui. Então, se eu botar aqui reutilizar, eu já tinha em outra sala, não é? Olha, foi para lá. Material. Resumo, como fazer o resumo, tudo direitinho. Agora vai ficar aqui. Veja que o tópico que ele está é trilha da aprendizagem dialógica, está vendo? Já é outra trilha, não é aquela trilha do que eu já tinha colocado, os tópicos que eu já havia colocado. Então, mas aqui eu vou deixar, então, esse tópico aqui, não faz parte de lá, de nenhum do outro, mas eu quero mudar isso aqui, se você quiser, você pode alterar. Vejam aqui que é interessante. Eu posso, que foi o que eu fiz no de vocês, eu posso postar a atividade ou o material de imediato, ou eu posso programar quando é que vai entrar esse material. Isso eu acho importante porque é o seu programa, é o seu planejamento. Quando você é professor, está fazendo material, então eu já preparei minhas aulas do semestre, ou de 2 meses, mas eu já vou deixar aqui, eu quero deixar aqui essa aula, só vai entrar no dia 30 de junho, vou colocar aqui 8 horas, às 8 horas, então, pronto, programando. Olha, essa aula, olha, veja como ela apareceu, tá vendo que ela está mais clara aqui? Porque, programado para dia 30 de junho. Isso o professor está vendo, os alunos não. No dia e no horário que eu marquei, ela vai entrar. Por exemplo, olha, vamos ver, eu vou apagar isso aqui, vou excluir, só foi para mostrar. Antes de excluir, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Isso aqui, que eu organizei,
é o que nós chamamos de tópicos, né? São as sessões. Para a nossa disciplina, veja como foi que eu fiz. Instruções iniciais. Então, o que é que vai ter ali? A rementa do curso, introdução e objetivos. Vocês estão percebendo que aqui está mais claro? Porque está programado. É a projeção de slides que eu apresentei hoje. Vai entrar às 16 horas, está programado para entrar, porque eu disse, não, vou mostrar na videoconferência e quando acabar, alguns vão me perguntar, professora, os slides, a senhora vai disponibilizar? Já está na sala, só ir você ir lá e olhar. Então, você se antecipa, não é, nesse processo. Aqui o tutorial, esse tutorial é o mesmo que eu encaminhei para vocês. Qual é a diferença? Eu deixei esse tutorial no Word, porque você pode utilizar, né, modificando, fazendo alterações para cada curso, para cada sala, então é um material disponível para vocês. E aqui eu coloquei sobre o que é ensino híbrido, né, quais as possibilidades que provavelmente a gente vai no futuro bem próximo, pensar nesse é o caminho, o ensino híbrido, né? Mas o que é ensino híbrido? Estamos ouvindo falar o tempo todo. E o ensino híbrido aqui, eu estou colocando, botei até um vídeo pequenininho para vocês, sobre os vários modelos de ensino híbrido. Então, não é porque eu estou usando um recurso, não é porque eu estou usando uma sala virtual, que nós chamamos de AVA, quer dizer que você está fazendo ensino híbrido ou ensino à distância, né? Tudo tem uma estratégia, uma metodologia. Então, a forma que a gente comporta na interação aqui é bem interessante repensar. Por isso, e nós que trabalhamos no presencial, como trabalhar o presencial com essas tecnologias que estão à nossa disposição, com essas ferramentas? Esse vídeo que eu deixei aqui disponibilizado, modelos de ensino híbrido, vai mostrar os vários modelos, como isso pode acontecer. Aí você vai dizer, poxa, eu já fazia isso, não sabia que eu já estava trabalhando de uma forma híbrida, né? Então, essa primeira parte, eu coloquei instruções iniciais, vem toda essa parte teórica importante para que a gente entenda, né? Não dá tempo eu passar isso tudo aqui, vendo essa parte nessa videoconferência, por isso o material está disponibilizado, porque a ideia do ensino virtual também passa por isso, autonomia. Não é o professor sempre à frente, mas o professor fazer o desafio para que o aluno busque, ele vá fazer as interações. Uma questão bem interessante com relação a esses vídeos, que os vídeos, eles atendem a essa nova demanda. Não adianta fazer um vídeo muito grande, porque nem sempre os alunos vão assistir. Esses daqui, geralmente, têm uma faixa de 5, 2, 3, 10 minutos. Então, isso é importante, porque não é tão grande, então o aluno faz, você instiga a pesquisa e depois você volta para o aprofundamento nas leituras dos textos maiores e mais aprofundados. Então, voltando ainda à questão da estrutura, veja, instruções iniciais. Aí eu acho importante deixar atividades avaliativas, na minha visão como professora. Por que eu gosto de deixar separado? Porque, às vezes, do mesmo jeito que os alunos se perdem, quando vão organizar o material, ou na sala você dá uma informação, ele, mas quando vai ser? Não, olha, tem na sala de aula, então está muito claro, não é? Aí eu coloco justamente como a segunda coisa, a primeira, isso aqui a gente vai retirar, né, que só foi para mostrar, eu vou excluir, só foi para mostrar a vocês como a gente poderia colocar, e aqui, olha, as instruções iniciais, depois atividades avaliativas. Como fica o professor diante de tudo isso? É uma parte teórica mesmo. Qual é o papel nosso como professor? Às vezes você pode até se sentir impotente. Nossa, eu não sei fazer isso. Como eu vou lidar com essa situação?
como eu vou chegar ao meu aluno, como eu devo agir. Então, esses vídeos eu coloquei em forma de vídeo também, para que vocês, assim, num tempinho que tivesse lá 5, 10 minutos, assistissem e a ideia do que esse ensino híbrido vai ficando. Agora aqui, sobre o Google na sala de aula, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Aqui, já estamos trabalhando, né, a metalinguagem, né, falando dentro da própria ferramenta. O que me perguntaram, professora, a senhora vai mandar? Olha, isso aqui eu deixei para amanhã. Percebam que está clarinho. O clarinho significa que ainda não entrou, está programado tudo para entrar amanhã, 8 horas da manhã. Por que o professor não já colocou isso logo hoje? Porque nós temos todas essas informações aqui para explorar hoje, tentar fazer, tentar ir em casa, acabou o curso, vou usar essas ferramentas, né? E aí, cada coisa que eu estou falando aqui, eu deixei para vocês, olha aqui, ó, criar formulários. Eu vou explicar como é que cria e deixei o vídeo. O tutorial. Então, nossa, mas é muita informação. Não tem problema. Você vai lá no tutorial, depois vai retomar estas explicações. Aqui, mais adiante, eu dividi em outra seção, que é do terceiro dia. O WhatsApp, né, as ferramentas do WhatsApp para a sala de aula, mapas mentais, testes divertidos, outras ferramentas que nós podemos utilizar para a sala de aula. Não coloquei todas, porque alguns outros cursos já vão explorar uma dessas ferramentas com mais calma. Então, deixei aqui algumas para que vocês, com os outros cursos, possam ter uma visão mais geral. Então, observem, eu vou aqui, só repetindo, né, digamos, vou fazer uma atividade, ou então vou colocar um material. Decido o título que eu quero dar, aquele material, faço uma descrição se eu quiser. Se o material está no meu computador, aonde ele estiver, eu coloco, vou lá e faço a busca. Depois, vou definir o tópico que ele está. Ele vai entrar em um dos tópicos? Não, eu vou criar agora, o segundo momento vai ser um novo tópico. Então, você vai colocar num tópico. Professora, mas eu não quero colocar tópico, eu quero deixar sem tópico. Pode, você pode fazer uma sala de aula toda sem tópico, mas é como se não soubesse usar a didática. A gente tem que pensar no aluno e tem que fazer de forma mais prática para que ele possa entender do que você está falando. Bem, até o momento, alguma dúvida? Eliette? Oi? Poderia repetir, por favor, a programação de atividade? Posso sim. Olha, a programação de atividade, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse mesmo que eu tinha, cadê? Aqui, pronto, esse aqui. Esse vai entrar hoje, né? 4 horas. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos ele está na sala. Olha, os slides que eu apresentei com os objetivos iniciais, certo? Olha, se eu quiser editar, digamos, você fez um material e você quer editar esse material, você vai aqui, ó, editar, excluir, mover para cima e para baixo, isso também é importante. Toda vez que a gente publica alguma coisa, ele fica em cima. Mas, às vezes, é a última coisa que você quer, então você vai puxar para baixo, você vai mover para baixo e vai deixando de onde você quiser. Então, você vai aqui, ó, editar, no caso esse, porque eu já editei, já tinha colocado. Olha, coloquei o título, eu coloquei os slides do que nós começamos hoje, não é, nessa aula, e aqui, olha, data e horário programado. Está agendado 10 horas, dia 10, tá vendo? Professora, licença. Oi, olá. Eu vou entrar agora para interpretar. Ok, então, me avise quando tiver. Pronto, já estou. Herbert. Ok, seja bem-vindo.
Eu fico muito feliz, né, essa acessibilidade de pensar nessas questões. Sim, voltando à questão. Então, eu defini aqui, no lugar de já postar a atividade, eu coloquei aqui a data, o horário, né? E aí, aqui eu vou colocar programar. Vou voltar lá para você ver no início. Vou pegar uma, certo? Então, criar. Vou colocar aqui material. E aqui, ó, eu coloco o título, coloco o material. E aqui, ó, tem postar, tá vendo? Se eu colocar postar, já vai ficar disponível para o aluno. Eu vou colocar, neste caso aqui, pronto, eu vou marcar a atividade, qual é a atividade, e depois você vai, porque eu ainda não preenchi, né? Deixa eu pegar um que já está postada aqui, ementa. Pronto. Editar. Veja, aqui, ó, ementa, eu coloquei essa parte explicando, coloquei aqui disponibilizei o material, e aqui vai aparecer postar, aí você posta. Ou então, você clica naqueles 3 pontinhos e vai aparecer programar, certo? Aqui, ó. Nesse não, peraí. Deixa eu voltar lá só um minutinho. Eu vou fazer aqui só uma, digamos, uma situação. Veja, uma pergunta XX, certo? Fiz a pergunta, não vou anexar nenhum material nesse momento. Aí aqui, ó, perguntar, tá vendo? Apareceu aqui. Aí, olha, aqui eu vou perguntar, programar, salvar rascunho, que às vezes você começa e depois, não vai dar tempo para eu concluir agora. Você salva o rascunho, descartar o rascunho, se você não quiser utilizar. Então, você pode programar. Se eu botar programar, aí escolhe o dia que você quer. Não, eu quero daqui essa atividade só daqui a um mês. Aí você vai colocar dia 8 horas da manhã, programar. Quando você coloca programar, já vai aparecer lá. Ok? Olha, apareceu aqui, ó, para mim, kkkk programado. Veja que a cor está mais clara, ou seja, quem só vê isso aqui é o professor. A programação é só o professor, os alunos só veem o que está postado. Então, deve ter o cuidado. Se você quer programar, então não bote postar, bote vá para programar. Ok? Alguma dúvida até aí? Professora Eliette, eu tenho uma dúvida. Diga lá. Com relação ao link do Google Meet, para ser o mesmo código, seria aquele do mural para a minha turma? Por exemplo, para a minha turma de controladoria, ela quisesse entrar 2 vezes por semana. Eu diz, ó, é o mesmo link lá da nossa sala. É aquele do mural? Isso. Poderia ser, sim, contanto que você, todos já tivessem cadastrados na sala, né, facilita a sua vida, e também você pode usar a agenda. Eu tentei fazer hoje aqui, mas acabei desistindo, porque como há muita gente usando o Meet, minha irmã, ela usa todos os dias, e quando ela estava agendando, o link não estava dando errado, não dava certo. Então, digamos, eu vou aqui, ó, na agenda, criar, aí eu posso, vou criar um evento, você diz, adiciona o título do evento, e aqui você coloca adicionar, aqui, ó, já aparece para você o endereço, tá vendo? Da reunião que você quer adicionar, que necessariamente não é aquela lá da sala de aula, ok? Mas se você quiser fazer por lá, então você, na hora que você marcou com a turma, você vai lá, abre uma e começa a trabalhar dentro da própria sala de aula. Ou marca, se todo mundo já tiver cadastrado, então já vai entrar automaticamente pela sala. Ok? Essa é uma ferramenta também interessante, fazer o agendamento, não é? Dado que você quer organizar.
Às vezes, como esse período de pandemia está dando muita confusão, às vezes dá certo, às vezes não. Por isso que eu fiquei receosa de usar e não conseguir. E veja que algumas pessoas ainda não conseguiram só com link, teve que ter o código e assim por diante. Bem, vou agora avançar para outra atividade. Essa atividade aqui, atividade simples e depois atividade com teste. Mas atividade simples, geralmente a gente utiliza para quê? Atividade discursiva, não é? Você pode aqui adicionar um modelo do que você quer, encaminha para os alunos, você pode dar o título. Aqui a instrução é importante, porque nem sempre o aluno sabe o que você quer fazer. E agora nós temos essa opção rubrica. Eu vou mostrar uma rubrica que eu fiz para vocês mesmos. Vamos lá na nossa atividade, olha. Aqui, atividades avaliativas, né? Eu coloquei aqui, atividades avaliativas, deixa eu descer. Olha, eu coloquei a atividade, eu coloquei, olá, colegas, vamos aprender a fazer um vídeo usando a apresentação do PowerPoint. E aí eu coloco aqui, amanhã eu vou mostrar a vocês como é que faz isso, talvez hoje, se der tempo eu faço hoje, eu acho que não dá tempo. Então, olha, aqui, veja, eu coloquei a atividade avaliativa, né, expliquei o que era, e aí eu fiz aqui, ó, coloquei gravar, eu botei um modelo, né, fiz para vocês verem como é que fazia, e aqui um tutorial de como se faz um vídeo a partir do PowerPoint do Google, onde tem a apresentação. Você não tem aqui, ó, aqui, apresentações, aí nessa apresentação aqui, você pode usar microfone, pode usar a sua imagem, já aparece, você vai gravando a aula e passo a passo. Eu vou mostrar isso depois, mas o que é que eu estava querendo mostrar antes? Era como se faz a rubrica, né? Então, eu vou botar aqui, editar, olha. Eu tinha colocado eu coloquei nessa atividade 30 pontos, porque nós temos outras atividades, então essa vai valer 30, digamos de 100, essa está valendo 30. Mas também, se eu quisesse, eu poderia deixar 100 pontos, vamos deixar 100 pontos mesmo, vamos colocar 100 pontos. Eu não coloquei prazo de entrega, porque deixei que vocês possam fazer durante o curso, mas possam fazer uma semana depois, que é para você treinar, a ideia é para que você treine. Aí, o que foi que eu criei aqui? Uma rubrica. Olha as rubricas. O que é rubrica? Rubrica é o que nós chamamos de critérios. Lá eu não tinha colocado 30 pontos, né? Por isso que aqui está 30. Então, eu coloquei aqui, ó, usando, se você conseguir atender, né, todos os critérios, você ia ganhar 30 pontos. Terá atendido o objetivo da tarefa. Se você apenas usar o som, você vai, deixou de usar uma das ferramentas, você ia ganhar 20 pontos. E se você conseguir usar apenas um recurso do que a gente está indicando, orientando, você ia ganhar 10 pontos. Essa rubrica aqui aparece para o aluno. Ele vai saber como ele vai ser avaliado. Então, a rubrica, ela veio nesse formato, que foi uma coisa muito interessante para os professores nesse sentido, né? Porque eles podem organizar o seu trabalho e depois os alunos entenderem por que é que eu estou recebendo tal nota, ok? Ok, então vamos lá. Olha, formulário. Aqui, o Google, a sala, ele já coloca atividade com teste, ó. O que é atividade com teste? É a mesma coisa, você vai dar um título, você pode fazer a instrução, e aqui ele já está colocando um formulário em branco, não é? Para você colocar as questões. Antes da gente olhar o formulário, eu vou falar sobre isso aqui, ó. O formulário aqui está dizendo qual é a turma, eu vou mandar isso aqui para todos os alunos, mas eu poderia não mandar para todos, eu poderia escolher também, não, isso vai ser uma atividade para um grupo, para outro grupo,
Isso aí vai ficar de cada professor. Você define os pontos, a data de entrega, daquele mesmo jeito que eu já tinha mostrado. Isso aqui é básico para todos. Mas o formulário eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso já ter o formulário no meu Drive e puxar para cá, ou então eu posso criar diretamente aí. Vou só mostrar a vocês aqui. Pronto, eu vou colocar como teste, só para que vocês vejam. Cliquei lá. Aqui é interessante que você não esqueça, aqui em cima, certo? Nessa parte aqui, dizer o nome do Drive. No caso, o nome do teste. Avaliação, primeira unidade. Se você só colocar aqui, vai ficar formulário em branco no seu Drive, e aí vai ficar uma confusão para você achar. Então, coloca o nome logo aqui em cima, um título, avaliação da turma de Direito Campina Grande, ok. E aqui você vai colocar também a mesma coisa, o título, não é? Avaliação tal. Uma dica interessante, quando você começa a fazer isso daqui, a primeira questão, para facilitar para você, né, dependendo do seu objetivo, é você colocar a primeira questão, o nome, para que o aluno coloque o nome dele completo, para facilitar, porque às vezes você tem lá, quando você olhar o teste, a primeira questão você não vai nem corrigir, lógico, é o nome do aluno, mas você já sabe, já tem uma identificação. E aí, no caso, ele não vai escrever o nome, então aqui você vai escolher uma resposta curta, né? Não precisa uma resposta tão grande para escrever apenas o seu próprio nome. Um exemplo aqui, nome. Depois, olha, vocês estão percebendo que apareceu aí para mim chave de resposta embaixo. Essa questão aqui, eu não vou fazer nada, porque quero saber o nome do aluno. Mas veja que aqui tem um item importante, obrigatório. O que é bom sempre deixar obrigatório, porque ele não pode ir para outra questão sem colocar preencher essa primeira questão. Depois, agora vamos começar realmente as questões. Então, eu quero aqui, coloquei aqui o maisinho, adicionar pergunta, importar. Eu já tenho uma questão de outro formulário. Você quer puxar, você também pode puxar. Vicente, qual que foi o ícone que abriu o Blank Quiz? Lá no, deixa eu mostrar aqui, ó, quando você foi aqui, a atividade com teste, certo? Atividade com teste, quando você seleciona atividade com teste. Aqui eu não posso voltar para mostrar, mas quando você lá criar, você bota atividade com teste. Eu acho mais fácil, porque você já faz direto no lugar, não é? E aí, olha que interessante. Vamos trabalhar, você tem a opção de trabalhar resposta curta, parágrafo, quando você quer uma resposta discursiva grande. Você pode colocar múltipla escolha. Vamos pensar num teste só de múltipla escolha, certo? Então, aqui eu colocaria a pergunta, né? Um exemplo. A opção 1, eu diria que é isso, isso. A opção 2 é y, y, y. A opção 3 é o, pronto, ok. Vejam que eu estou aqui nessa questão, eu quero que todo mundo responda a questão, então eu vou colocar aqui como obrigatória, certo? E olha que coisa interessante, aqui, tá vendo esses 3 pontinhos? Você vai colocar descrição, ir para a seção com base na resposta, ordenar as opções aleatórias. Eu gosto muito de fazer isso aqui. O que é ordenar as opções aleatórias? Cada aluno que entrar, então, digamos aqui, é a opção A, B, C. Cada aluno que entrar, isso aqui vai ser trocado. Por isso, deve ter o cuidado de não colocar aqui, né? Digamos que eu colocasse aqui, A, B. Se eu fizer isso,
já vai complicar, já dei a dica para o aluno, não é? B, quando for alternado, vai sair com isso aqui. Então, retire, não bote esses ícones para que você tenha, puxe essa questão. Se você já tem isso lá na sua prova, que você fez, digital, está no seu Word, você pode copiar e colocar aqui, ele vem de uma vez. Agora, cabe a você apagar a letra A, letra B, letra C e assim por diante para evitar, ok? Um dado, isso daqui está para o aluno. Agora vamos falar da chave de correção. À medida que eu vou elaborando o teste, eu já vou vendo a chave de correção. A chave de correção, eu vou definir, a resposta correta vai ser essa aqui, a letra, esse kkzinho maior. Estou dizendo que a resposta é essa, eu quero adicionar a pontuação. Então, eu coloquei pontuação 1 e quero o feedback. Eu posso dar um feedback para os alunos. Então, digamos, o aluno que respondeu a questão, a letra C, então eu posso colocar lá, que pena. Que pena. A resposta correta não é essa. Um exemplo. E aí eu poderia dizer, leia o texto, releia, por exemplo, releia o material. E aí, e assim por diante, né? Eu poderia colocar o vídeo, eu poderia colocar um link do material, certo? Para a resposta incorreta. Para a resposta correta, eu poderia colocar alguma coisa. Parabéns, você acertou, ok? E também, se quisesse, poderia ainda colocar alguma coisa científica mesmo. Feito isso, na chave de correção, eu salvo. Então, essa questão, ela vai ter o ponto 1, ok? Concluir aqui, concluir. Então, olha, essa parte da chave de correção está correta. Se eu continuar a montar aqui, questão 1, vamos para a questão 2. Vamos agora fazer a questão 2. Somente assim, questão 2, do mesmo jeito. Múltipla escolha, se eu quiser tudo de múltipla escolha. E aí, questão 3. Eu posso ir montando as questões, todas as questões do mesmo jeito. O que é que vai acontecer? Nesse formato, eu só vou poder fazer a troca, certo? Das alternativas. Eu não troco a ordem das questões. Não, mas eu quero trocar as alternativas e eu quero trocar as ordens das sessões. Então, o que é que eu deveria ter feito? No lugar de vir aqui adicionar pergunta, eu vou para esse aqui, adicionar sessão. O que é adicionar sessão? Cada pergunta uma sessão, então, vai trocar a ordem das questões e a ordem dos enunciados. Então, fica mais fácil de você articular. Essa é uma ferramenta eu fiz aqui um modelo, mas deixa eu mostrar uma pronta para vocês. Ela pode ser... Professora Eliette, Oi? eu queria fazer uma pergunta, Faça. por favor. Tem como eu delimitar um tempo para cada questão? Por exemplo, o aluno tem 3 minutos para fazer a primeira questão, tem 3 minutos para fazer a segunda. Tem como? Não, que eu saiba, Tá não. certo, tá bom. Obrigada. No Moodle tem, né? No Moodle você tem essa possibilidade, mas ainda né, nessa ferramenta, no momento ainda não. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui interessante. Veja essa aqui foi um formulário que eu fiz, tá certo? Para uma turma minha lá de Caruaru. Professor Eliette, professor Eliette, boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com relação à pontuação de algumas questões. Quando eu faço questões abertas, sim. Como é que eu consigo fazer essa pontuação considerando que não existe um gabarito? Como numa questão fechada, né?
Isso, muito bem. Olha, então deixa eu voltar para lá, para aquele que nós estávamos fazendo. Eu vou colocar aqui, deixa eu vir para cá de novo. Adicionar a pergunta, vou colocar, eu já tinha feito aqui, né? Pronto, adicionar a pergunta. Veja, no caso, você não vai colocar múltipla escolha, certo? Você vai colocar parágrafo. A resposta ela é maior. E aí, neste caso, você vai botar obrigatória do mesmo jeito. Qual é a diferença que vai acontecer aqui? Na chave de resposta, né, você vai adicionar o feedback, tudo do mesmo jeito. Você vai poder dar aqui como é que se diz, o valor, né, que vai a pontuação que você quer. No entanto, o que é que vai acontecer? No outro, que vai estar, o segredo vai estar aqui, ó, na configuração. Aqui, ó, configuração. Quando você vai na configuração, você vai definir como é que você quer. Você quer restringir para os... Sim, uma dica para vocês. Tirem essa opção, restringir aos usuários da Universidade Estadual da Paraíba. Por quê? Porque se você deixar assim, o que vai acontecer? Se algum aluno acessar de um outro lugar, com outro e-mail, a atividade, ele não vai poder visualizar. Então, é melhor deixar isso aberto. Limitar uma resposta. Você vai configurar tudo o que você quer. Você quer que os alunos vejam as respostas dos outros? Editar após o envio. Eu, particularmente, não gosto dessa parte. Não mexo, não deixo. Agora, veja aqui na apresentação. Você quer embaralhar a ordem das perguntas que eu já havia falado, mostrar a barra de processo, né? Mensagem de confirmação é quando você vai colocar, o aluno recebe, né, o resultado no e-mail dele, que, olha, o professor já concluiu, já corrigiu, que é a sua pergunta. O teste múltipla escolha, eu vou colocando os pontos e já posso liberar esse teste. Vai ter que deixar a opção criar teste, né? Liberar notas. Olha, no caso múltipla escolha, eu posso botar liberar nota após o envio. Mas neste caso, se você mesclou questões abertas e fechadas, então você vai ter que colocar nessa opção. O que é que vai acontecer? As questões fechadas, no caso, as questões objetivas, já vai aparecer para você já corrigido, certo? E essas daqui, você vai ter que ir lá na questão, abrir a questão e fazer pela rubrica, você quer, onde eu vou mostrar a vocês como fazer a rubrica, na rubrica que você vai colocar os critérios. Então, você leu a questão e diz, olha, ele se enquadra nesse aqui, ou nesse, ou nesse. Quem vai dizer a quantidade de critérios e o quanto vale cada rubrica é você. Uma questão, ela pode ter um critério apenas, mas ela poderia ter 4, 5 critérios. Quem define isso? O professor, tá certo?